Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu postei aqui anteriormente um vídeo de uma menininha, né, contando, explicando sobre os cordões, sobre as síndromes e sobre as deficiências que não são visuais. E aconteceu uma coisa comigo em um local em Nova Serrana, e é um ambiente, assim, frequentado por todo mundo, porque quem é que nunca foi no Max supermercado, não é mesmo? E agora hipermercado na agência na agência não, desculpa, no endereço do centro. E eu tenho passado por uns dias meio complicados, né? Em que o meu transtorno, ele tá um pouco mais aflorado. Eu seria um caso daquele cordão de girassol, em que eu tenho uma síndrome, um transtorno não identificado, visualmente vocês não percebem que eu tenho algum problema, né? Que eu tenho alguma dificuldade, ou que eu posso ter, né? Algum problema, mas que me caracteriza, e isso se dá em algumas situações. Então, eu já não estava bem, e aí eu fui no hipermercado Mac para comprar algumas coisas para sexta-feira à noite e voltar para casa com a minha filha. E eu tava perto da área do açougue, ali perto das bebidas, pegando um refrigerante, quando entrou um funcionário um outro local do Mac também, mas de uma outra loja do Mac, e esse funcionário entrou gritando muito. Então, quando ele começou a gritar, eu comecei a ter uma crise de pânico, o que é muito comum. No meu transtorno é muito comum. Crises de pânico, crises de ansiedade, e eu comecei a passar mal. E a minha filha estava comigo, e minha filha tá acostumada, né, conviver comigo há tanto tempo. Então, ela já logo percebeu que eu não estava bem. Ela tentou me distrair, tentou me colocar em algum lugar confortável, né? Em algum ambiente do supermercado em que eu me distanciasse ao máximo da pessoa que estava gritando. E o indivíduo não parava de gritar. E eu comecei a ficar em choque, né? Eu comecei a ficar paralisada, em choque. E a minha filha, ainda, né, de olho em mim, longe, um pouco mais afastada de mim, mas ainda dentro do campo de visão dela, ela se dirigiu até o senhor. Minha filha tem uma adolescente de 15 anos. Ela se dirigiu até o senhor, até o homem que estava gritando, e pediu para que ele falasse mais baixo, porque a mãe dela estava passando mal. Nesse momento, esse senhor, essa pessoa, que trabalha numa outra, né, uma outra loja do Mac, mas que estava no hipermercado do Mac, começou a fazer uma chacota imensa, dizendo que se a mãe dela tinha problema de cabeça, ele tinha muito mais. E nisso, todos os funcionários da linha de frente começaram a reforçar. Todo mundo tem problema de cabeça. É mesmo, Luiz, você tem muito mais. E não é fulana, ele falava, não é Bruninha, não é fulano, não é não sei o quê. Se a mãe dela tem problema de cabeça, que é isso? Eu tenho muito mais. E eu tava ouvindo isso, porque eu tava dentro do campo de visão da minha filha, porque ela não podia me perder de vista. Ela só tentou me ajudar. E eu fiquei lá, paralisada, em choque, tendo uma crise, enquanto, além desse homem gritar absurdamente que eu era uma pessoa com problema de cabeça, toda a linha de frente do hipermercado Mac, supermercados, na agência do centro, fazia chacota e ria da mãe daquela criança de 15 anos. Por que aquele cara disse que ela tem problema de cabeça? Sua mãe tem problema de cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa. Com certeza, se eu tenho problema de cabeça, você realmente tem muito mais. Minha filha só tem 15 anos, você não tem direito de falar isso com ela nunca. Você, na verdade, não tem direito de falar isso com ninguém. E o que mais me deixou estarrecida, o que mais me deixou assim, chocada, foi a equipe inteira da linha de frente, usar isso de motivo de chacota e ficar rindo da pessoa que tem problema de cabeça. Eu não tenho um problema de cabeça. Eu tenho um transtorno. O que aconteceu comigo, aconteceria com um autista. Aconteceria com o filho da Giovanna Eubank, que ela citou num dos últimos episódios do podcast dela, que ele tem uma síndrome sensorial. Então, quando faz um barulho muito alto, de repente, ele se assusta e começa a ter uma crise. Aconteceria com ele.
Aconteceria com várias pessoas, poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa que tem uma síndrome sensorial, que tem um transtorno, com qualquer pessoa que esteja passando por um momento mais difícil na vida. Eu não tenho problema de cabeça, porque se eu tivesse problema de cabeça, eu provavelmente já estaria internado, porque eu faço um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, eu tomo os meus remédios em dia. Eu sou uma pessoa bem informada, diferente do senhor, né? Funcionário da outra loja que estava lá gritando, e todos os outros funcionários que apoiaram ao dizer que sim, a mãe daquela criança, daquela adolescente de 15 anos, tem problema de cabeça. Sendo que ela estava simplesmente tentando ajudar a mãe dela. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não estou dizendo que o Mark tem que discriminar ou, né, recriminar um outro cliente que estava lá, porque ele estava lá fazendo compra assim. Não estou dizendo que o Mark tem que fazer isso, ou cliente fulano de tal, fala mais baixo porque a outra cliente está passando a mão. Não estou falando que o Mark deveria fazer isso. Mas orientar melhor seus funcionários para que eles não ficassem rindo na cara da minha filha porque a mãe dela tem problema de cabeça. Que isso, gente? Ninguém perguntou à minha filha, cadê sua mãe? Vamos fornecer um espaço um pouco mais tranquilo para sua mãe sentar, para sua mãe se recobrar, né, tomar de volta, né, se recompor. Ninguém fez isso. Sabe o que aconteceu? A minha filha virou para mim e falou assim, mãe, me dá as coisas aqui que eu vou fechar a compra. A senhora vai pro carro? A senhora consegue chegar no carro? Se a senhora conseguir chegar no carro, a senhora pode ir pro carro. Que eu vou fechar as compras. A senhora me dá o dinheiro? Eu vou passar no caixa as compras e a senhora vai pro carro. Se a senhora ver que a senhora não dá conta de chegar no carro, a senhora me espera. Senta na escada ali do estacionamento e me espera. Gente, olha o que é isso. Olha o absurdo que aconteceu. No meu caso, né, foi o contrário do que na maioria das vezes é. Né? Na maioria das vezes são mães defendendo filhos que passam por situações assim. Aconteceu, acho que foi no Sul, se não me engano, né? O caso de uma mãe que o filho dela é autista, ela parou numa vaga especial, porque o filho dela é autista e ela tem o cartãozinho para andar no carro, né? No retrovisor do para-brisa do carro, para ela parar em vagas especiais, e uma pessoa brigou com ela. E ela estava lutando ali, brigando pelo filho dela. A minha filha brigou, lutou, se expôs, pediu por favor. E sabe o que a equipe do Max Supermercados, do hipermercado Max fez? Riu! E ficou todo mundo falando que a mãe dela tinha problema de cabeça. Sabe que dia que aconteceu isso? Aconteceu isso ontem, sexta-feira. Dia 27. Por volta de umas 7h30 da noite, no hipermercado Max do centro. O gerente estava na linha de frente. O gerente estava sentado na linha de frente. O gerente acompanhou tudo isso acontecendo. Eu sou cliente, assim como outro funcionário que estava lá gritando é cliente. Naquele momento, ambos, nós dois éramos clientes. Merecíamos tratamentos iguais. Por que eu e a minha filha viramos motivo de chacota enquanto as outras pessoas se divertiam? Pense se fosse o seu filho. No meu caso foi o contrário, né? Foi a minha filha e eu. A pessoa com problema de cabeça é a mãe, né? Agora eu vou calar a boca, eu vou falar baixo, porque a mãe daquela menina ali tem problema de cabeça. Porque foi isso que o senhor Luiz disse. Várias e várias e várias vezes, enquanto os outros funcionários da linha de frente riam. Pense se fosse com o seu filho. Agora eu vou falar mais baixo, porque o filho daquela fulana ali tem problema de cabeça. Não, gente, as coisas não funcionam assim. Se você não vai, né, fazer um atendimento diferenciado, pelo menos ensine, treine os seus colaboradores a lidarem com isso. Da mesma forma que eu sei que diversos supermercados, né, da rede Max Supermercados, não tem ninguém que possa fazer linguagem de sinais para as pessoas que são surdas, que têm uma deficiência que é visual. Da mesma forma que eu sei
diversos supermercados não estão preparados para lidar com cegos, né? Que não tem braille nas prateleiras. Não é verdade? E são deficiências visuais. Você visualmente vê que uma pessoa é cega. Você visualmente vê que a pessoa é surda. Ela vai fazer Libras para você. Você tem um intérprete de Libras, Hipermercado Mac? Ou todas as outras lojas? Eu espero que alguma delas, pelo menos uma, tenha. As suas prateleiras estão em braille? A localização, aquelas placas de localização que eu consigo ler, né, onde estão os farináceos, onde estão os laticínios, eu consigo ler, mesmo em crise eu consigo ler, mesmo tendo problema de cabeça, né, senhor Luiz? Eu consigo ler. Toda a linha de frente do Max Supermercado estava trabalhando ontem, eu consigo ler. Vocês conseguem fazer uma interpretação em língua de sinais para um surdo? Não. Vocês conseguem entregar a sua notinha em braille para um cego? Não. Por favor. Se vocês não estão preparados nem para as deficiências visuais, né? Como é que eu, a pessoa aqui com problema de cabeça, porque foi isso que o senhor Luiz me diagnosticou, o senhor Luiz me diagnosticou com problema de cabeça. Então tá, se o senhor Luiz me diagnosticou com problema de cabeça, como que vocês vão, né, me receber? Uma pessoa com uma síndrome, com um transtorno não visual, se vocês não estão preparados para atender nem os transtornos e as deficiências visuais. Quem sou eu, não é mesmo? Diagnosticada pelo senhor Luiz, cliente e funcionário de outra loja, né, parece, do supermercado Mac. Não é mesmo? Quem sou eu? Eu sou só a mãe daquela menina com problema de cabeça. Só isso que eu sou. Mais nada. Um absurdo. Chegou alguém pedindo para falar mais baixo. Você não vai pedir o cliente para falar mais baixo? Perguntasse para a criança, cadê sua mãe? Eu vou pedir uma pessoa para acompanhar a sua mãe até um local mais tranquilo, até a sua mãe melhorar da crise que ela tá tendo. Ninguém fez nada, a não ser rir da mãe da menina que tem problema de cabeça. Um absurdo.